A segunda visita de Virgulino Lampião ao juazeiro do padre Cícero Romão Batista. Uma visita que não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, a história de Virgulino seria outra, completamente outra. Mas por que padre Cícero não quis mais receber Virgulino? No dia 4 do mês de março de 1926, ele tinha recebido e a visita durou por 4 dias. E Lampião saiu do Juazeiro satisfeito, com várias armas, uniforme novo e uma patente de capitão. Iria enfrentar a Coluna Prestes, os revoltosos. Ele fazia parte agora dos batalhões patrióticos. Mas a história que se segue é bem diferente. Lampião deixa o Juazeiro dia 8 de março e, ao deixar, passa a ser um povoado chamado São Francisco. Lá tinha um primo dele chamado Genésio Ferreira, que contou a história. Quando Lampião chegou com seus homens nesse local, o povo ficou impressionado. Armas novas, uniforme novo, capitão. Lampião sendo o capitão, comandando um destacamento. Como assim? De lá, ele rumou para Pernambuco. Parou em Cabobró. Ficava às margens do rio São Francisco, já na divisa com a Bahia. Chegando lá, a polícia de Pernambuco deu atrás dele. Não quis reconhecer esse negócio de patente de capitão. Perseguiu. Então, como ele estava indo para o sul, resolveu voltar para o norte, para o Ceará. E de lá, rumou para uma cidade, para um local chamado Jardim. Ao chegar no local, chegou como se fosse habitantes proeminentes do lugar. Chegou como se fosse gente da terra. E entrou com mais 10 cangaceiros e foi se hospedar na casa do prefeito. Ficou lá 2 dias, comendo, bebendo e descansando. Ninguém mexia com o Lampião no Ceará. Desse local de Jardim, ele então foi para Barbalha. Jardim era próximo ao Juazeiro e Barbalha quase colaram. Em Barbalha, ele ficou sabendo que o padre Cícero não queria receber ele, nem tampouco nenhum cangaceiro em sua terra. E ele ficou em Barbalha alguns dias. Padre Cícero então mandou um recado, uma carta, dizendo para ele não entrar no Juazeiro, porque senão a polícia poderia atuar. Virgulino então, retado, ele estava ali na tentativa de se regenerar. Queria a benção do padre para deixar o cangaço e viver na Bahia. Isso é o que consta. Se o padre Cícero tivesse aceito a visita de Lampião, dado conselhos, quem sabe Lampião não teria deixado a vida de cangaço, ia deixar o sertão em paz. Depois disso, ainda foram 12 anos de Virgulino atuando, metendo terror, bagunçando com a região, medo para todo lado, até morrer na grota de Anchico. 12 anos. O padre Cícero poderia ter tirado esse peso das costas do nordestino. Mas o padre Cícero estava pensando em outras coisas. Ele era candidato a deputado federal e receber Lampião a segunda vez poderia acabar com sua carreira. A primeira vez, os seus críticos quase o matou de tanta crítica por ter recebido o Virgulino, por ter manchado a imagem do Ceará em nível nacional. O padre Cícero ficou encurralado. Ele não podia mais aceitar a visita de Virgulino, já que da outra ele pediu para que a polícia não bulisse nos cangaceiros. E agora a conversa era outra. A polícia, se o cangaceiro entrasse, teria que agir à vontade de padre Cícero. Tudo questão de interesse. Padre Cícero perdeu a chance de regenerar Lampião. A história é a que aconteceu. O que poderia ter acontecido é outra história. Virgulino então deixou a região retada da vida.
voltou para Pernambuco, pegou em armas e continuou com sua vida no cangaço. Padre Cícero, já com 82 anos, ainda se candidatou, e aí já é outra história. Esta é mais uma história de Virgulino. Virgulino queria se regenerar. É tanto que nessa parte aí da primeira visita com a segunda, Virgulino não matou, não fez suas arruaças. Depois da recusa do padre, Virgulino volta às suas atividades com o seu bando. E o Nordeste voltaria ao medo. A coluna Prestes já tinha passado e os problemas latentes do dia a dia, como o cangaço, voltava a ser notícia novamente. E Virgulino, cada vez mais, seu nome crescia como Lampião, o rei dos cangaceiros. Vamos contar história do sertão, sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, história do cangaço.